O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está aqui no Paraná. Hoje ele vai se reunir com o governador Ratinho Júnior e empresários. Zema fará uma palestra na Associação Comercial do Paraná com o tema De Minas Gerais para o Paraná, Oportunidades, Desafios e Conquistas. Ele também vai tratar sobre o fortalecimento das regiões Sul e Sudeste com Ratinho Júnior. Eu conversei com ele e trago agora uma entrevista exclusiva em que falamos sobre o Conselho dos Estados Sul e Sudeste, gestão pública e muito mais. Falar comigo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador, antes de mais nada, obrigado por atender o convite aqui do Grupo RIC. Eu já começo conversando contigo sobre a questão do COSUD, que é o Conselho dos Estados do Sul e Sudeste. Isso é uma boa ideia? Está ganhando mais fôlego a partir de agora? Bom dia, Mark. Bom dia para quem está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com você e com todos. É necessário o COSUD, porque o que nós temos visto no Brasil são os estados do Sul e do Sudeste, aonde está concentrado mais de 55% da população, como o censo do IBGE de 2022 mostrou, e que são estados que estão sendo esquecidos em tudo que se faz no Brasil quase. Nós temos fundo de desenvolvimento para diversas regiões, nós temos várias políticas para outras regiões, mas o Sul e o Sudeste, onde 55% dos brasileiros vivem, esquecidos. Então, nós queremos protagonismo político. Colocamos o nosso governador Ratinho, do Paraná, como o presidente, como coordenador do grupo. Ele tem conduzido muito bem e queremos que esses 7 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais mereçam o peso que as suas populações têm no cenário nacional, porque temos sido muito relegados a um segundo plano. Governador, a gente vê outras regiões do país, como o Nordeste, por exemplo, muito bem organizadas politicamente, inclusive passam por cima de questões pontuais ideológicas para defender a região, o que é muito bom. O senhor acha que agora o Sul e o Sudeste começam também a se movimentar nesse sentido, até em algum momento colocar de lado a divergência ideológica em nome do bem coletivo dessas regiões? Exatamente. Acho que nós sempre tivemos muito voltados para os nossos problemas internos. Nós somos os estados mais populosos do Brasil, onde está concentrada a maior parte da população, a maior parte da produção do Brasil também, e nunca tivemos muito tempo para fazermos essas alianças políticas, mas decidimos agora que vamos caminhar juntos. Inclusive, nessa terça-feira, dia 4 de julho, nós, os 7 governadores do Sul e do Sudeste, estaremos em Brasília para chamarmos as nossas bancadas federais para passarmos algumas orientações sobre alguns projetos que estão lá na Câmara Federal, no Senado, e que podem prejudicar esses estados, como muitos outros no passado já fizeram. Nós queremos opinar sobre o futuro do Brasil. Nós somos mais de 55% dos brasileiros e merecemos ser escutados. Governador, eu imagino que a pauta principal desta reunião de terça-feira, inclusive, é a reforma tributária. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Exatamente, nós estaremos lá mencionando essa pauta importantíssima. Saliento aqui que sou e somos nós, COSUD, favoráveis à reforma tributária. Mas não pode ser uma reforma tributária que tire a autonomia dos estados, como essa reforma que está aí. Cada estado precisa ter preservada a sua autonomia. E por que Sul e Sudeste não serão contemplados também com seus fundos de desenvolvimento? Tem pobreza no Sul e no Sudeste. Por que outras regiões serão e nós não seremos contemplados? Então, o que nós queremos é igualdade de tratamento. Não queremos ter um tratamento de segunda como temos recebido. A questão do fundo, governador, eu queria que o senhor entrasse com mais detalhes nessa questão, porque é justamente isso, né? Até como gestor público, se o senhor puder dar o testemunho da importância de ter recursos disponíveis para a questão social. Exato. Nós temos bolsões de miséria, de pobreza em todos os estados do Brasil, no Sul e Sudeste também.
Então, nós queremos recursos disponíveis para que também tenhamos linhas de crédito para financiar diversos programas sociais, de desenvolvimento, de investimentos que criem empregos principalmente. E nós temos visto isso ser canalizado para outras regiões. É como se o Sul e o Sudeste não existissem no Brasil. Nós somos uma federação, é igual um condomínio. Todo mundo precisa ter direito. E quem tem mais apartamentos no condomínio, geralmente é um voto por condomínio. E o Sul e Sudeste têm mais população e têm mais produção do que as demais regiões do Brasil. E não tem sido devidamente escutado. Nós queremos ser escutados. Nós somos tão brasileiros como o restante do Brasil. Governador, e o senhor acha que está conseguindo avançar com essas questões? Vai ter essa reunião terça-feira, mas tem tido ressonância essas cobranças dos estados aqui da região Sul e Sudeste? Então, a reforma tributária que é necessária, vale lembrar que o Brasil, nos últimos 40 anos, é um país que tem crescido muito menos do que o restante do mundo. Há 40 anos atrás, o Brasil representava 4% da economia mundial. Hoje representa 2,3% e com tendência a encolher mais ainda se algo não for feito. E um dos principais problemas que nós temos, que trava o desenvolvimento do país, é a questão tributária. Eu venho do setor produtivo, onde eu trabalhei mais de 30 anos, e eu posso dizer que eu usava a maior parte do meu tempo e do meu esforço para entender essa complexidade. E quem está empreendendo, quem está criando emprego, não pode ficar perdendo tempo com isso. Então nós temos hoje no Brasil um Estado, um ente público, que não dá nenhuma condição para uma empresa trabalhar com tranquilidade. Eu já encontrei empresários aqui que têm unidades no exterior e eles falam, ó, lá na Europa a minha unidade é 5 vezes maior, lá eu emprego 4 pessoas na área tributária e aqui no Brasil eu emprego 30. Então você vê que aqui a coisa é complexa. Então a questão tributária merece ser tratada sim, temos de simplificar, mas não podemos prejudicar os estados. E Sul e Sudeste, com essa reforma que tem sido tocada a toque de caixa, onde detalhes importantíssimos não têm sido discutidos agora, serão discutidos depois, e onde cada estado terá um voto, vai ficar claro que o Sul e Sudeste não terão voz mais uma vez. Então nós queremos discutir antes. Agora que é o momento de discutir vários pontos, vários detalhes e não depois, aonde nós tivermos um conselho, onde Sul e Sudeste vão ter uma opinião muito pequena no contexto do Brasil. Nós temos, como eu já falei, mais da metade da população e o momento de discutir é agora. Queremos a reforma, mas a reforma certa, a reforma que vai corrigir, a reforma que vai dar representatividade para todos os estados e não deixar o Sul e o Sudeste refém de uma situação futura que, no nosso ver, é totalmente antifederativa. Nós estamos falando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que gentilmente bate esse papo de forma exclusiva aqui com os veículos do Grupo RIC, Jovem Pan, RIC TV, Plataforma Top View e Portal RIC+. Governador, falando um pouquinho de gestão pública agora, o senhor é da gestão privada, né, é do setor produtivo, sempre teve um discurso muito crítico à máquina inchada, ao tamanho do Estado. Como é que está sendo essa experiência de passar para o lado de lá do balcão? Tem sido muito enriquecedora. Eu venho do setor produtivo, né, passei a minha vida toda profissional, mais de 30 anos numa empresa privada, que me deu a condição de conhecer Minas Gerais como poucas pessoas. Nesse período de 30 anos, eu abri mais de 400 unidades da empresa, uma por cidade, e boa parte dessas unidades em Minas. Então, eu viajei mais de 2 milhões de quilômetros e conheço Minas Gerais talvez quase que como um caminhoneiro que fica viajando o tempo todo. Então, eu sou um governador diferente, um governador que conhece o Estado, que sabe os problemas de cada região, muitas vezes de cada cidade, porque a minha vida toda foi presente no interior. E tenho sido um governador muito presente no interior.
Outro dia, um radialista lá em Minas Gerais falou que ele tinha encontrado, até eu tomar posse, governadores de Belo Horizonte, que agora tem um governador de Minas, porque eu passo boa parte do meu tempo no interior do estado, aonde residem 80% dos mineiros. E eu tenho visto que o estado, diferentemente do que deveria ser, é um ente que esquece que ele existe para prestar serviço por cidadão. Muitas vezes eu vejo dentro do estado algumas categorias, alguns entes, olhando só para si próprio. É como se o síndico do prédio falasse, não, o que eu arrecado aqui de condomínio é para minha família, é para os meus empregados e não para o condomínio. O Brasil é um grande condomínio, Minas Gerais a mesma coisa. Então o que eu tenho feito é devolver para o pagador de impostos aquilo que muitas vezes, principalmente as pessoas mais humildes, pagam até fazendo uma compra menor no supermercado do que gostariam, levando menos alimento para casa. E acho que tem funcionado, porque o ano passado eu fui reeleito com mais de 56% dos votos em primeiro turno. Somos um governo que não tem escândalo, porque eu só coloquei gente séria, que inclusive eu não conhecia. O meu secretariado, há 5 anos atrás, eu não conhecia ninguém. Eu não tenho um parente no governo. E olha que em Minas Gerais tem 320 mil funcionários públicos. Eu gosto de fazer o certo e não o conveniente, o que é bom para os amigos e para os privilegiados. E isso é que era feito anteriormente. E parece que tem incomodado algumas pessoas fazer o certo. Impressionante como no Brasil fazer o certo gera ruído. Agora, se você ficar distribuindo cargo para os amigos dos poderosos, aí você fica bem. Mas não é o meu caso. Eu tenho lá gente competente, gente que está fazendo a diferença e para melhor. Porque todos os indicadores do Estado, na educação, na segurança, na saúde, na infraestrutura, estão melhorando ano a ano. Governador, mas como é que é esse encontro da gestão com a política? Por exemplo, lá o senhor começou tentando fazer um concurso para secretários, depois abandonou a ideia, teve uma troca ali de rumo. Como é que é essa construção? Então, o meu secretariado, ele foi selecionado, né? Ele não foi indicado. Eu não tenho lá um conhecido meu. Falar, ele levou um amigo dele, ele levou alguém que já trabalhou com ele para trás. Eu levei quem passou por um processo seletivo. É lógico que nós tivemos perdas. O secretário de Minas Gerais, até há 4 meses atrás, era o secretário que menos recebia no Brasil. Secretários municipais ganhavam muito mais do que secretário estadual de saúde, de segurança, etc., em Minas Gerais. Então, tivemos perdas de secretário, muito em função dessa situação que foi corrigida já, e temos levado da mesma maneira. Uma ou outra substituição ocorre, mas eu te diria que se nós compararmos aí com o ente federal, com outros estados, estamos até com a rotatividade menor. E se essa rotatividade também é para melhorar a máquina, ela é bem-vinda. Nós tivemos pessoas lá que falaram, eu sou de outro estado, estou voltando para o meu estado, porque já contribuí, e outro que foi treinado nesse período assumiu e está desempenhando muito bem. O senhor foi criticado por aumentar os salários dos secretários, o seu salário mesmo. Como é que o senhor tem respondido a tudo isso? Com muita naturalidade, né? Eu era um governador que recebia menos do que prefeito de cidade pequena. Os meus secretários, a mesma coisa. Então, durante um período, mais de 4 anos, nós praticamente trabalhamos como voluntários. E eu havia já dito para os meus secretários o seguinte, o primeiro mandato vai ser um mandato para nós consertarmos a casa, apagarmos um incêndio, e eu até não precisaria ter ampliado o meu salário, aumentado mesmo, mas o salário dos secretários não pode ser maior do que do governador. Tem uma lei que impede isso aí. E o que nós fizemos está totalmente condizente com o que outros estados recebem. Se alguém falar que em Minas Gerais um secretário, um governador está ganhando menos do que um equivalente de outros estados, não vai conseguir provar. Então, o que acontecia era uma distorção muito grande, causada por um populismo no passado, que, vale lembrar, era corrigida com puxadinhos.
porque no passado, todo secretário de Minas falava, o meu salário é desse tamanhozinho, mas ele tinha um punhado de outros cargos. Conselhos. Exatamente. Então vamos dar transparência. Vamos falar, não, o secretário está aqui, ele ganha 20 mil reais, pronto e acabou. Em vez de falar que o secretário ganha 6 mil, 7 mil, que era o que ganhava, e ficava com puxadinhos que não apareciam. Então, por uma questão de transparência, acho muito correto. Governador, assim como o governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior, o senhor está no segundo mandato, no início do segundo mandato, e muito se diz no meio político que o segundo mandato é mais difícil. O senhor está sentindo isso também? Não. No meu caso é o contrário. Talvez possa ser para quem assume governos normais. Eu assumi uma situação totalmente anormal. Quando eu assumi, Mark, em Minas Gerais, diversas cidades pequenas do interior que tem um posto de saúde, o único posto de saúde não funcionava. E estava lá com uma placa na fachada escrito o seguinte: esse posto de saúde parou de funcionar porque não recebemos recursos do governo do estado. O governo que me antecedeu não fazia os repasses constitucionais para as prefeituras. Toda prefeitura no Brasil tem direito à parte do ICMS, do IPVA e do Fundeb. Em Minas Gerais, parte desses recursos não foram repassados aos municípios. Nós tivemos lá prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram em Minas Gerais. Então eu assumi um estado numa situação caótica, onde as prefeituras estavam com salário atrasado, porque o Estado não repassava, onde o funcionalismo não recebia o salário, onde o funcionalismo não tinha recebido o 13º de 2018, onde férias-prêmio para quem estava aposentado há 10 anos não tinha sido pago ainda. Então, uma situação totalmente caótica. E como eu já apaguei esses incêndios, com toda certeza eu vou ter um segundo mandato melhor, porque hoje, apesar da situação financeira ser grave, pelo menos ela não é caótica como era há 4 anos e meio atrás. Hoje toda a prefeitura recebe em dia, os 600 mil funcionários ativos e inativos recebem os seus salários e aposentadorias em dia, e nós temos hoje, diferente de 4 anos e meio atrás, centenas de projetos em andamento, rodovias sendo reformadas, os hospitais regionais, 6 hospitais de grande porte, 200 UBSs, o metrô de Belo Horizonte, o Rodoanel. Há 4 anos e meio atrás, você não tinha uma parede sendo repintada no estado. Então, eu tenho certeza que a minha segunda gestão vai ser uma gestão com muito mais entregas do que a primeira e vai ter reflexo, com toda certeza, na imagem do governo. Nós apagamos incêndio e agora nós vamos conseguir construir alguma coisa. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, fala um pouquinho do cenário político nacional. Como é que o senhor enxergou aí essa decisão do TSE de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível? Bom, decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Não entro aqui no mérito da questão, porque não sou advogado, não sou especialista na área, mas vejo que o presidente Bolsonaro fez um trabalho excelente. Se a economia do Brasil hoje está crescendo, se o Brasil está criando emprego, foi porque diversas reformas foram feitas anteriormente. E eu diria que principalmente no governo Bolsonaro e no governo Temer. Porque no governo anterior o que nós tivemos foi a maior recessão da história. É só pegar 2015 que nós vamos ver que a economia do Brasil afundou. Então o presidente fez bem o papel dele, decisão de justiça é acatada. E espero que ele tenha a oportunidade de voltar à frente, que ele vai ter muito o que contribuir. Governador, o senhor é um dos governadores aí citados entre os próximos presidenciáveis. O senhor pensa nisso? O meu foco, Mark, é consertar Minas Gerais. Se você andar lá por Minas hoje, você vai escutar muita reclamação, que nós ainda temos estradas para serem melhoradas, recuperadas. Nós temos falta de energia elétrica em diversas regiões do estado que a CEMIG não consegue atender adequadamente. Então, o meu foco é Minas Gerais. O mineiro ainda precisa de mais empregos, apesar de nós já termos levado e criado mais de 700 mil empregos nesses 4 anos e meio, de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho.
E 2026 está muito longe. Espero que nós, governadores do COSUD, encontremos um bom nome e que esse nome, de preferência, não seja o meu. Eu prefiro muito mais apoiar do que ser o nome. Mas o que eu quero é contribuir para Minas e para o Brasil. Vamos ver aí, está longe. Espero que seja aí um nome que agregue, que unifique o Brasil, que amenize, que acabe, se possível, com essa polarização que é negativa para todos. Governador, mas para terminar, o senhor já deu um indicativo bom. O COSUD, por exemplo, os estados Sul e Sudeste, querem ter representatividade lá em Brasília. Queremos e vamos ter. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 561. Então nós temos lá 561, minha matemática de cabeça aqui está falhando. Eu sei que nós temos a metade menos um, que é um peso muito grande lá na Câmara Federal. Certo. Quero agradecer aqui a atenção com a nossa audiência aqui do Grupo RIC, governador, e desejar aí boa sorte à sua gestão. Obrigado. 556, agora que veio o número certo, né? 250, são 511, isso. São 256 os estados Sul e Sudeste. Os estados do Sul e Sudeste. É um número muito representativo. Então nós queremos que os estados do Sul e do Sudeste não fiquem esquecidos. Somos estados que podemos contribuir, vamos contribuir, mas não podemos continuar sendo relegados a um segundo plano. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, governador. Voltamos ao estúdio. É isso, governador. Então, o Romeu Zema, que falou aqui com o Grupo RIC de forma exclusiva. Essa entrevista fica na live também depois, se você quiser revê-la. E deixa claro ali, Bia, foi meio sabonete na resposta sobre ser ou não candidato a presidente, mas no final falou ali, ó, eu prefiro apoiar do que ser apoiado. Deu um indicativo ali, talvez que seja um vice importante, não sei, mas como ele mesmo disse, tem muita coisa para acontecer, né? E a verdade é que com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Romeu Zema é um dos nomes, Tarcísio de Freitas de São Paulo é outro, Ratinho Júnior aqui do Paraná também está nessa lista, o agronegócio vem falando muito da ex-ministra Tereza Cristina, a própria família Bolsonaro também comenta ali que pode ser a Michele Bolsonaro, não faltam ali candidatos para assumir esse papel aí de quem gosta de pautas mais liberais e conservadoras.